Pedro Duran vem comigo dialogar, porque, Pedro Duran, não é uma declaração só, né? Não foi só essa semana que está esta briga ali, esta relação, que já foi até motivo de piada do próprio presidente Lula, que brincou, olha, para falar com o Arthur Lira vai ser o ministro Rui Costa e o Padilha vai cuidar de todos os 512 demais deputados. Mas, pelo jeito, essa equação ainda não está funcionando tão bem e tem um histórico disso que o Pedro Duran vai contar para a gente, não é isso? Boa tarde, bem-vindo, meu caro. É isso, Yuri. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente aqui no Brasil Meio-Dia. É um problema que começou no meio do ano passado e foi se agravando ao longo dos últimos meses. O governo federal e o Palácio do Planalto começaram o ano de 2024 com o pé esquerdo na relação com o Congresso Nacional. E muito se deve a dois fatores: dinheiro e poder. E por que isso? A gente vai explicar, Yuri, porque a gente preparou uma arte que mostra exatamente qual que é o centro dessa discussão entre Padilha e Lira, aqui no ringue do Brasil Meio-Dia. As emendas parlamentares, como você conversava com a Larissa, e aí, obviamente, a gente está falando do direcionamento preferencial a deputados do PT, uma acusação do Arthur Lira, mas também aquele bloqueio do orçamento das emendas das comissões da Câmara dos Deputados. Esse é um dos pontos de conflito entre o Palácio e o Congresso, mais especificamente Padilha e Lira. Os cargos, aqui é bom lembrar que interlocutores do Lira com quem eu conversei falam em cargos do governo federal nos estados, como, por exemplo, superintendências do Ministério da Saúde. Então, nesse caso aqui especificamente, há uma reivindicação por parte do Congresso, dos deputados, muito capitaneada por Lira, para que eles ocupem mais espaço na base governista. Temos a questão do PERSE, que é aquele programa de recuperação do setor de eventos. É um programa que foi tido pelo Ministério da Fazenda como não mais necessário, porque colocaria na conta... Teria gastado antes da hora o recurso previsto, o recurso acordado ali de pouco mais de 20 bilhões de reais, etc. E promete ser mais uma derrota política para o governo, né? É isso, porque tem um grupo muito significativo de deputados defendendo, fazendo essa interlocução. O setor de eventos tem um lobby forte no Congresso Nacional, como outros, a Agro, Bancada da Bala, então, portanto, eles conseguiram esse avanço. E aí, do lado do Lira, também comprando um pouco esse discurso dos deputados de que era importante manter o programa. Temos a questão da saúde. Aqui eu prefiro deixar a saúde porque ela engloba algumas coisas, sim, né? Sim. Então a gente sabe que existe, por parte de Lira, uma atuação histórica em temas relacionados à saúde. É um dos ministérios com maior orçamento, né? Mais de 200 bilhões de reais. E lembrando que Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde, sabe como funciona a máquina dessa pasta. Conhece bem a estrutura do SUS, enfim, as unidades de saúde. Mas tem também nesse balaio, nesse combo, a questão da ministra Anísia Trindade, que virou foco, centro de atenção do Congresso Nacional, porque não estava atendendo os deputados como era esperado dela. E isso foi capitaneado por Lira e Padilha, nessa discussão, saiu como um defensor da ministra de Lula. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, que vocês falaram, os dois irmãos que cada um tem um caminho, cada um foi para um lado e o Chiquinho para a Câmara dos Deputados, que foi a gota d'água, né, desse processo. E, obviamente, aí você teve um grupo muito próximo daqueles que são do grupo ali de Arthur Lira, enfim, aqueles que são ligados a ele, votando para que ele seja solto. Os partidos do Centrão, do qual o Arthur Lira faz parte, se dividiram no meio e os deputados, cada partido foram para um lado e aí, obviamente, você tem, por parte do Arthur Lira, uma sensação de que o governo imputou a ele essa responsabilidade por ter tido tantos votos para soltar a Brazão, coisa que ele disse que não fez. E por trás de tudo isso, ou pela frente, tem a sucessão na Câmara dos Deputados. Arthur Lira vai deixar de ser presidente, vai assumir outra pessoa no lugar. Há uma série de negociações sendo feitas, mas ele preferia conduzir isso no escopo, no ambiente, no território da Câmara, sem que o governo tivesse algum tipo de interferência, o que ele reclama de ter sentido. Pois é, mas que é quase, não vou dizer ingenuidade, porque, né, vamos combinar, não tem bobo nessa história. Não. Mas a questão é que imaginar que um governo
de um partido de esquerda, que é apoiado pelo partido do qual fazia parte Marielle Franco, um governo que tem como ministra a irmã de Marielle Franco, a ministra Aniele Franco. Achar que o governo iria ficar ali de passivo nessa história envolvendo a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, é claro que não seria isso. Naturalmente, a postura do governo é essa. Tanto que mesmo parlamentares que são próximos de Arthur Lira, mas fazem parte de partidos que estão mais próximos do governo, nessa eles foram com o governo, até pela pressão da opinião pública. Eu vi isso hoje de alguns deputados e dirigentes partidários. A grande questão é: podia-se ficar com o eleitorado interno dos deputados ou ficar com a opinião pública. Há uma sensibilidade de opinião pública inegável nessa. Por isso, muita gente avalia que a escolha da defesa das questões, das prerrogativas dos deputados, que é importante, mas neste caso envolvendo a morte de Marielle e Chiquinho Brazão, talvez esta não tenha sido a escolha mais adequada neste momento. Diga lá, Pedro Dura, para a gente eu ia fechar. dizer só que hoje começou a circular uma troca de farpas da oposição com o governo, que é justamente tendo como base a história das saidinhas e a votação do Chiquinho Brazão. Porque se os deputados da oposição dizem, olha só, o governo está querendo soltar os criminosos e tudo mais, por parte do governo a acusação é, olha só, os quiseram deputados soltar que o Chiquinho Brazão, que tem ali uma consistência de investigação, enfim. Valeu, Pedro Dura, obrigado, meu caro.